quero dar os parabéns para algumas mães especiais para mim. Então quero parabenizar a minha esposa, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, a minha sogra, as minhas cunhadas e as mães aqui da Igreja Batista de Quixelô. Então parabéns a todas essas mães maravilhosas e parabéns a você que é mãe e que estará vendo esta mensagem. Que Deus abençoe grandemente a todas as mães. Hoje nós vamos falar sobre a sublime tarefa da maternidade. Então esse é o tema que nós estaremos trabalhando hoje, nesse especial Dia das Mães. A sublime tarefa da maternidade. Então por que a maternidade, ser mãe, é algo especial, é algo sublime? Por quê que a Bíblia nos fala sobre isso? Então nós vivemos numa época em que a sociedade tem desvalorizado grandemente a maternidade. Então muitas mulheres não têm mais o desejo de ser mãe. Então começa por aí a desvalorização da maternidade, em que muitas mulheres não buscam mais ser mães. Pretendem dedicar suas vidas a uma profissão, a uma carreira profissional, preferem dedicar suas vidas aos projetos, aos empreendimentos terrenos e não à tarefa de ser mãe. Então isso tem desvalorizado grandemente a maternidade. As pessoas, as mulheres não valorizam mais essa tarefa de ser mãe, não tem tanto o desejo de ser mães. Muitas mulheres têm pensado dessa maneira. A desvalorização da maternidade também acontece por meio de mães que não valorizam seus filhos. Mães que não cuidam de seus filhos, mães que muitas vezes abandonam seus filhos, ainda é uma realidade em nossos dias. Quantas e quantas são as mulheres que têm filhos e acabam abandonando seus filhos, ou não cuidam bem de seus filhos, são negligentes, são irresponsáveis na criação e na educação de seus filhos. Então isso também é uma maneira de desvalorizar a maternidade. Há uma desvalorização também da maternidade por parte dos filhos. Então, filhos que não cuidam de suas mães, que violentam suas mães, sejam fisicamente, sejam por palavras, mas que estão violentando suas mães. Filhos que, quando as mães chegam na velhice, acabam abandonando suas mães, maltratando suas mães. Então isso também é uma desvalorização da maternidade. Mas em que sentido ser mãe é algo especial? Onde está então esta sublime tarefa? Como nós entendemos essa sublime tarefa da maternidade, de ser mãe? Por que é importante? Então, a Bíblia, a Palavra de Deus, dá total importância à maternidade. Então, Deus estabeleceu que pessoas iriam vir ao mundo através das mulheres. Então, Deus estabeleceu desta maneira. Então, nós poderíamos considerar aqui que ser mãe é algo sublime, é algo especial, porque é ser um instrumento nas mãos de Deus para a origem da vida, para que pessoas venham ao mundo. Então, ser mãe é algo especial, porque Deus usa as mulheres, Deus usa as mães para a dádiva da vida. É através das mães que os filhos são gerados, que pessoas vêm à existência. Então, isso é especial, isso é maravilhoso. Mas hoje nós vamos observar
essa sublimidade da maternidade. Por que a maternidade é tão especial, é tão sublime, especialmente aos olhos de Deus? Nós iremos observar na história de uma mãe muito especial também que a Bíblia nos apresenta. Nós iremos observar a tarefa da maternidade como algo especial, como algo sublime, através da vida da mãe chamada Joquebede. Então, quem era Joquebede? Por que essa mãe foi tão especial? O que fez dela ser uma mãe tão especial? Então, nós vamos entender que a maternidade, a tarefa da maternidade é sim algo sublime, algo especial. Então, convido você a abrir sua Bíblia. Se tem uma Bíblia em casa, abra agora sua Bíblia para Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Nós iremos ler aí os versículos do 1 ao 10. Êxodo capítulo 2, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de chumbo, calefetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Então aqui nós temos a história muito bela de Moisés, e nós temos a história muito bela de sua mãe, que em outra passagem vem falar do seu nome, vem mostrar que é Joquebede. Então Joquebede foi a mãe de Moisés. Ela era levita e se casou com um homem também levita. Mais provável é que ela era sobrinha, né, do seu esposo, e então ela concebeu e teve um filho. E as circunstâncias em que Joquebede teve o seu filho foi muito difícil, muito difícil. Então o Faraó, rei do Egito, não reconhecia os hebreus que estavam crescendo em suas terras. Então, lembrando que os hebreus tinham ido para o Egito nos dias de José, e José foi muito importante lá no Egito. Muito tempo se passou, vieram outros reis do Egito que não reconheciam os hebreus, e os hebreus passaram a ser escravos na terra do Egito. E então este faraó da época, ele oprimia muito os hebreus, e ele então ordenou que todos os filhos dos hebreus, os homens, os meninos, fossem jogados no rio. Então o versículo 22 diz: Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no rio, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então essa foi a ordem de Faraó, rei do Egito,
que todos os meninos nascidos dos hebreus deveriam ser lançados, jogados no rio Nilo, o grande rio do Egito. Seriam preservados apenas as meninas, os meninos deveriam ser jogados no rio. E então nasce Moisés, em meio a essa situação tão difícil. Nasce Moisés, e os pais de Moisés viram que ele era um menino muito formoso, e então resolveram esconder a criança, e ainda esconderam por 3 meses. Mas chegou um momento em que não dava mais para esconder o menino Moisés, e então tiveram que colocar Moisés no rio, em um cesto, e lançá-lo no rio. Então, amados, o que faz de Joquebede essa mulher tão especial? Como nós podemos entender aqui que a tarefa da maternidade é uma tarefa sublime, especial? Como nós entendemos isso aqui? Então, nós podemos observar, em primeiro lugar, que a tarefa da maternidade, ela é sim sublime, ela é sim especial, e ela é especial, ela é sublime pelas virtudes espirituais que devem fazer parte da maternidade. E nós notamos essas virtudes espirituais na vida de Joquebede. Então, virtudes espirituais que devem fazer parte da maternidade. Você que é mãe, você deve possuir essas virtudes. E isso é o que vai fazer você uma mãe de verdade, e que vai fazer com que a tarefa da maternidade seja algo sublime, algo especial. Então, em primeiro lugar, nós observamos aqui uma virtude espiritual na vida de Joquebede. E, em primeiro lugar, nós observamos que ela foi uma mulher de fé. Então, para a maternidade ser algo realmente sublime, é preciso ser carregada, acompanhada de fé. É preciso fé no Deus verdadeiro, é preciso crer no Deus verdadeiro, e foi isso que Joquebede fez. E nós notamos, por esse motivo, que a tarefa da maternidade é algo sublime, é algo muito especial, quando ela então é acompanhada de fé no Deus verdadeiro. Então, foi uma tarefa muito especial. Nós notamos a fé de Joquebede logo no começo, pelas atitudes que ela tomou. Nós notamos essa virtude espiritual em sua vida, e isso fez da sua maternidade algo sublime. Isso fez de Joquebede uma mulher especial, e você deve seguir, como mãe, você deve seguir o exemplo desta mulher. Então, ela foi uma mulher de fé. Por que ela escondeu o menino? Então, a palavra de Deus nos mostra que ela escondeu Moisés por 3 meses por atitude de fé, por fé. Em Atos capítulo 7, versículo 20, Atos capítulo 7, versículo 20, nos diz assim, Atos 7, versículo 20, diz o seguinte: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, nós notamos aqui que foi um ato de fé. Ele era formoso não apenas aos olhos de seus pais, mas era formoso aos olhos de Deus. E eles viram isso, que aquele menino era algo especial. Havia um propósito especial de Deus para a vida daquele menino. Então, vendo que ele era formoso aos olhos de Deus, então eles o protegeram, eles o guardaram, eles o esconderam por 3 meses. Também em Hebreus capítulo 11, nós podemos observar que também fala sobre a fé dos pais de Moisés. Hebreus 11, 23 diz: pela fé Moisés, apenas
recém-nascido foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então veja aqui que foi um ato de fé. Eles viram que a criança era formosa aos olhos de Deus, e então protegeram, guardaram aquela criança, porque eles acreditavam que Deus tinha um plano especial na vida daquela criança, na vida de Moisés. E por um ato de fé, eles guardaram, protegeram, esconderam o pequeno Moisés por 3 meses. Então, em primeiro lugar, Joquebede teve uma atitude de fé em Deus, no Deus verdadeiro, uma virtude espiritual, algo que faz da maternidade uma tarefa sublime, especialmente na vida desta mulher chamada Joquebede. Outra atitude de fé de Joquebede foi lançar o menino no rio. Então veja, depois de esconder por 3 meses, versículo 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Então, não deu mais para esconder Moisés. Faraó, o rei do Egito, estava procurando as crianças dos hebreus, e a ordem era para jogar as crianças, os meninos, no rio Nilo, matar mesmo, eliminar os meninos dos hebreus. Então não deu mais para esconder, e então a Joquebede, a mãe de Moisés, ela preparou um cesto, de modo que não entrasse água nesse cesto, que ele ficasse bem confortável e protegido dentro desse cesto. E então ela colocou o bebê no cesto e lançou ao rio. Veja que atitude dessa mãe. Por que essa mãe fez isso? Será que não não tinha um jeitinho dela continuar escondendo o menino? Por que ela então lançou o menino no rio? Então nós podemos entender que também foi uma atitude de fé de Joquebede. Ela fez isso porque ela confiou em seu Deus, ela confiou no Deus ao qual ela cria e servia. Então ela confiou que iria lançar seu filho no rio, mas que Deus iria cuidar dele, que Deus iria proteger, que Deus não ia deixar que nada de mal acontecesse com seu filho. Então foi por isso que ela teve essa atitude de lançar o seu filho no rio, colocar em um cesto, lançar no rio. Então foi por uma atitude de fé, uma virtude espiritual na vida de Joquebede, fé que faz com que a tarefa da maternidade seja algo sublime, especial, algo gratificante, algo maravilhoso para uma mãe. Então ela agiu por fé, protegeu, escondeu por fé, lançou no rio por fé. Mas nós podemos observar ainda uma outra atitude que faz da tarefa da maternidade uma tarefa especial, sublime. Nós podemos observar a virtude do amor, a virtude espiritual do amor. Além de fé, nas atitudes tomadas aqui por Joquebede, nós notamos também uma atitude de amor. Então ela é uma mulher que agiu por fé, confiou em seu Deus. E fica o desafio para você que é mãe: você confia no Deus verdadeiro? Você serve ao Deus verdadeiro? Ou será que não? Então, somente uma mãe que confia no Deus verdadeiro, o Deus que criou o universo, que mantém nossas vidas, é que pode tomar atitudes como estas. Atitudes desafiadoras, atitudes difíceis. E não é fácil ser mãe. Então há um turbilhão de coisas dificultando essa tarefa da maternidade. Não é fácil ser uma mãe, e principalmente em situações extremas, situações difíceis como esta. O seu filho estava correndo riscos, ele poderia ser descoberto e morto, lançado no rio Nilo a qualquer momento. Então era uma situação extremamente difícil,
e então ela age por fé. Mas uma outra atitude que nós notamos é sua atitude de amor, uma outra virtude espiritual necessária para se desenvolver uma maternidade, para se desenvolver a tarefa da maternidade. É preciso também amor, e nós notamos um verdadeiro amor nas atitudes de Joquebede. Então, primeiramente, ela escondeu. Amar muitas vezes é ter que esconder o seu filho. Então, nós vivemos uma época que está bem difícil para as mães. Quantas e quantas mães já têm perdido seus filhos? Não apenas por conta desta pandemia, não apenas perdido seus filhos para o coronavírus, não somente por isso, mas quantas e quantas mães em nossos dias têm perdido seus filhos para as drogas, para a criminalidade. Então são mães que perderam seus filhos vivos. Seus filhos estão vivos, mas que acabaram perdendo seus filhos, seja para as drogas, seja para a criminalidade. Quantas mães têm passado noites difíceis, sem saber como estão seus filhos, se eles estão bem, se eles estão protegidos. E muitas vezes, em muitas ocasiões, muitas mães, para terem ou verem seus filhos protegidos, salvos, têm que esconder seus filhos. Então, quantas e quantas mães não já tomaram essa atitude de ter que esconder seus filhos? E isso é uma atitude de amor também. Veja que Joquebede, ela agiu por fé em Deus, mas ela agiu também por amor, amando e cuidando do seu filho. A verdadeira mãe faz isso. Por isso, nós entendemos que a tarefa da maternidade é algo tão especial, tão sublime. Então, por amor, Joquebede escondeu o seu filho. E muitas vezes uma mãe terá que esconder o seu filho. Terá que esconder o seu filho diante de tantos e tantos males que poderão alcançar, atingir os seus filhos. Então, amar muitas vezes é ter que esconder um filho. Este é o amor de uma mãe. Mas nós notamos uma outra atitude de amor na vida de Joquebede. Ela não somente escondeu o seu pequeno Moisés, o seu filhinho Moisés, mas ela também largou. Ela também mandou embora. Ela também teve que se desfazer do seu filho, largá-lo, mandá-lo embora. Veja como foi difícil isso para Joquebede. Você que é mãe, imagine a dificuldade de uma mãe ter que fazer isso para nutrir a esperança de que seu filho fique salvo, que ele viva. Ela o lançou no rio, ela mandou-o embora. Claro que nutrindo esperanças e confiando em Deus, ela nutria esperanças de que seu filho de fato fosse salvo, fosse encontrado por alguém que fosse cuidar dele, fosse salvo, que não caísse nas mãos do terrível Faraó. E então ela manda o seu filho embora, ela larga o seu filho. O texto diz: largou-o no carreçal à beira do rio. Então Moisés foi largado lá, deixado lá. Naquele momento deve ter sido muito grande a dor que Joquebede passou, enfrentou. Imagine, você que é mãe, se coloque no lugar desta mulher e imagine então você ter que deixar seu filho, abandonar seu filho, mandar seu filho ir embora praticamente na tentativa de salvá-lo. Então ela teve essa atitude de amor, largou o seu filho. Mas nós podemos notar aqui, amados, que Deus honra a fidelidade a Ele. Joquebede age por fé, Joquebede tem a atitude de amor, um amor verdadeiro, um amor de uma mãe. E assim nós entendemos como é sublime, como é especial a tarefa da maternidade. E
Deus honrou todas essas atitudes desta mãe, Joquebede. Deus honrou a sua fé e o seu amor, o seu cuidado para com o seu filho Moisés. Moisés era especial para Deus, e Deus então honrou todo este cuidado que Joquebede teve para com o seu filho. Deus honrou. Veja o que diz o restante do texto. Deus providenciou um meio para que Deus usou a irmã mais velha, de Moisés, Miriam, para que ela seguisse o menino. Então o cesto foi descendo rio abaixo e Miriam o acompanhava. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então Joquebede deixou o cesto lá com o menino dentro. Miriam ficou observando, e então a filha de Faraó veio tomar banho no rio juntamente com as suas criadas, e então ela acabou encontrando o cesto com o menino dentro. Ele começou a chorar, e ela então viu que era um menino e reconheceu que este menino era dos hebreus. E então Deus providenciou tudo isso para que alguém encontrasse Moisés, que acabara de ser lançado lá no rio. E então Deus usou a sua irmã Miriam, e Miriam, muito esperta, ficou lá observando, e então ela disse: olha, é filha dos hebreus, então não queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e crie a criança? Muito esperta, mas nós sabemos que foi Deus usando Miriam, Então Deus usou a sua irmã Miriam. Deus honra aqui a fé e o amor de Joquebede para com seu filho, todas essas atitudes que ela teve em cuidar, em proteger o seu filho. Moisés era especial aos olhos de Deus. Deus tinha planos especiais para Moisés, e então Deus usa primeiramente Miriam, e então a filha de Faraó concorda com o plano. Então ela manda chamar a mãe do menino, ou seja, Joquebede, e então Joquebede vai criar o seu próprio filho sem as ameaças de Faraó, porque agora a filha do próprio Faraó estava na responsabilidade de cuidar deste menino, desta criança, estava interessada nisso, ainda paga um salário, ainda paga salário para que a mãe do menino criasse o próprio filho. Veja como Deus é maravilhoso e como Deus faz, Então, veja como é sublime a tarefa da maternidade, especialmente quando se busca crer no Deus verdadeiro, quando ama-se seus filhos com um amor verdadeiro, o amor que Deus espera que cada mãe ame seu filho, e com a fé que Deus espera que você tenha nele, a confiança que Deus espera que você tenha nele. Então veja como Deus faz, como Deus honra tudo isso. Então ele foi criado pela própria mãe, Joquebede. Quando ele foi desmamado por volta dos 2 ou 3 anos de idade, então Joquebede levou para ele ser criado, terminar de ser criado pela filha de Faraó. Lá no Egito, Moisés recebeu toda a instrução dos egípcios, e depois então que se tornou adulto, ele rejeitou o ensino egípcio, rejeitou a criação lá dos egípcios, e ele se voltou para o seu povo, e então se tornou o homem que Deus queria que ele fosse, cumprindo o plano que Deus queria que ele cumprisse, de libertar o seu povo, o povo judeu, o povo hebreu, das mãos dos egípcios, uma vez que esse povo vivia escravizado lá no Egito. E então nós temos toda aquela história da libertação dos hebreus lá do Egito, sob a liderança de Moisés, já adulto.
Mas aqui nós notamos como é sublime, como é especial a tarefa da maternidade, especialmente com essas duas virtudes espirituais que são necessárias para a vida de toda e qualquer mãe. Primeiramente, fé, confiança no Deus verdadeiro. Em segundo lugar, o amor verdadeiro que Deus espera que você ame seu filho. Um amor que muitas vezes tem que esconder o filho, um amor que muitas vezes terá que mandá-lo embora, terá que abandoná-lo por um momento, mas agindo por fé e com este amor verdadeiro, Deus honrará com certeza e trará grandes bênçãos para você que é mãe e para com os seus filhos. Seus filhos estarão protegidos, cuidados e terão o melhor de Deus para as vidas deles. Então vale a pena ser mãe, é uma tarefa realmente sublime. Então você que ainda não é mãe, vale a pena ser mãe. Você que é mãe, valorize cada vez mais a sua maternidade, valorize seus filhos, valorize a maternidade. Vale a pena, entregue sua vida a Deus através de Jesus e tenha essa confiança, esta fé no Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, e ame de verdade a seus filhos, amando primeiramente a Deus. Que Deus abençoe a todas as mães.